E eu gostaria que você ficasse bem ligadinho, porque Deus tem algo precioso para o seu coração. Você crê nisto? Diga glória a Deus. Queridos, nós estamos vivendo o apagar das luzes da igreja na terra. E tudo nos mostra que Cristo já veio. No capítulo 24 do livro de São Mateus, havia uma preocupação patente no coração e na mente daqueles discípulos e dos apóstolos. Na realidade, mais dos apóstolos, porque eles estavam mais ligados com Jesus, eles estavam mais próximos. E quando a gente está mais próxima, a gente consegue enxergar mais coisas do que aquele que está longe, sim ou não? Então, o estar próximo de Jesus e o estar próximo daquilo que está acontecendo é muito importante. Por isso que tomar conhecimento dos acontecimentos que está envolvendo a igreja é muito importante para você. Eu quero que a sua atenção ela realmente esteja voltada para este púlpito nesta manhã, porque daqui vai sair palavras que podem nortear o destino da sua alma, da sua vida, do seu lar, da sua família, daquilo que você crê. E então estar próximo, isso nos ajuda muito. E aqueles apóstolos que estavam bem próximos de Jesus, pairava uma preocupação muito grande no coração deles, com relação sobre a volta de Jesus. Quando é que o Senhor vai voltar? O Senhor vai embora porque o Senhor disse que tem que ir, mas quando é que o Senhor volta? Quando vão acontecer essas coisas? E que sinais haverá da sua vinda? Então, eram perguntas pertinentes, importantes. E eles falam de sinais. E a gente indo lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 14, nós encontramos que Deus, Ele coloca, e Ele deixou tudo na terra para sinais. As coisas não estão aqui apenas para embelezar o céu. Ele fala que as estrelas seriam um sinal. Eles falam que o sol e a lua seriam para sinais dos finais dos tempos, para estações, ano, meses, dias, semanas e minutos que as coisas iriam acontecer. E ele disse que o sol e a lua seriam dois elementos muito fortes para a volta de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa. E Jesus fala para que você fique atento para os acontecimentos, para aquilo que está acontecendo. Em Mateus capítulo 24, versículo 32 ao 35, ele diz que passará o céu e a terra, porém, as palavras dele não haveriam de passar. Então ele está dizendo assim, vai acontecer. Diga para o seu irmão assim, vai acontecer. Diga, vai acontecer. Então, queridos, quando nós falamos sobre este assunto tão importante, eu quero que você pare para pensar o seguinte. Ele diz que o sol e a lua seriam como sinais. O profeta Joel, lá no capítulo 2, ele fala o seguinte, que o dia do Senhor seria um dia terrível, seria um dia de juízo, e que o sol e a lua o sol haveria de escurecer, perder a sua luz, e a lua haveria de se transformar em sangue. Em sangue. Lá no capítulo 6, versículo de número, se não me falha, 12 ou 14 do livro de Apocalipse, Jesus fala sobre, também João fala sobre que a lua, que o sol haveria de se tornar em silício, a lua se transformaria em sangue, né? Em sangue. Então, esses são acontecimentos que haveriam de acontecer quando a igreja fosse arrebatada. E uma coisa muito interessante, Deus colocou essas coisas como sinais para dias solenes, dias festivos. E isso só haveria de acontecer em dias festivos, em dias santificados por Deus. Por exemplo, Páscoa e festa dos tabernáculos. Páscoa e festa dos tabernáculos. E nós vamos acompanhar, nessa manhã eu queria acompanhar, no ano agora de 2014, na festa dos tabernáculos e também na Páscoa, aconteceu um fenômeno nos céus, tanto em 2014 como também em 2015,
a tetrade. Tetrade significa 4 luas de sangue que haveria de aparecer nesses dias. E apareceu bem nos dias festivos, como diz a palavra de Deus. Foi visto a olhos nus nos Estados Unidos, foi um fenômeno, né? Como nunca tinha acontecido antes. E nunca aconteceu na história da humanidade algo tão visível como aconteceu nos anos 2014 e 2015. E a profecia diz que para esses 3 anos vindouros, que nós estamos vivendo depois do ano 2014, 2017, 2018, isto seria intensificados para os nossos dias. Então, quero que você entenda, que você, nesta manhã, saiba que essas solenidades bíblicas que Deus determinou ao povo de Israel, não é apenas uma tradição, mas isto é algo que está nos propósitos de Deus para a humanidade. E eu quero que você entenda isto. Então, olha aqui, existe uma tetrade que ocorrerá desde 2014 a 2015 em festas bíblicas. E não deverá haver outra pelos próximos 400 anos. Aconteceu agora em 2014, 2015, e a próxima agora só daqui a 400 anos. O que significa isto? Eu quero que você entenda. O judeu Marques Bitts, ele disse o seguinte, que isto é um sinal patente da volta do Messias, tá? E quando a Bíblia fala lá em Apocalipse, quando a Bíblia fala que a lua vai se transformar em sangue, ele está dizendo que seria antes do arrebatamento da igreja, quando isso estivesse muito próximo. Então, 4 eclipses totais, lunares, está acontecendo aí, seguidos, né? E quantas vezes isso aconteceu? Vamos ver lá. No site da NASA, não consta nenhum acontecimento desse nível nos anos 1800, 1700 e nos anos 1600 atrás. Isso é muito raro, disse eles. E essa pesquisa foi feita, que isso só aconteceu 8 vezes nos últimos 2000 anos. 8 vezes. E caíram em dias solenes. Nunca caiu em dias diferentes. Sempre na Páscoa ou então na festa dos tabernáculos. Então veja que isso não é uma coincidência. Isso está no plano e no propósito de Deus. A igreja vai desaparecer da terra a qualquer momento. Quantos acreditam, digam glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. O último conjunto de tetrades, de 4 luas, né, aconteceu em 1948 e outra em 1967. Que coisas aconteceram em 1948 e 1967? De acordo com a NASA, mais de 5.000 anos só teve, na média, um eclipse lunar total a cada ano e meio. E aqui temos 4 dentro de um ano e meio. A coisa está acelerando. Em 5.000 anos isto aconteceu, olha aqui, apenas, né? De acordo com eles, apenas poucas vezes, 4 vezes. E eles estão agora caindo nos dias das solenidades, das festas judaicas. Isto aconteceu quando Israel reconquistou Jerusalém, no ano de 1967, quando eles tomam na Guerra dos 6 Dias, em 1968. Né? Então, essa pesquisa, ela é atual, ela é para agora, é para os nossos dias. E eu quero passar para vocês agora, porque tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Será que a gente tem que ficar do jeito que estamos? Desapercebidos, despreocupados? Parece que não está acontecendo nada, a televisão está dizendo, está mostrando, né? Guerras, fomes, terremotos, pestes, tsunamis, tudo acontecendo na nossa geração. Jesus disse, não passará
esta geração sem que tudo aconteça. Isto é interessante você aprender. Vamos ver. Qual é o tempo de uma geração? Quem pode me dizer? 70 anos. Então vamos lá. Urgente. A chave é Israel. Diga, a chave é Israel. Israel que abre a porta do arrebatamento. Aleluia! Tá? Então Israel é a chave. Olhai para a figueira, para todas as árvores. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vir de todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. A figueira renasceu. E renasceu quando? Israel, Deus escolheu a nação de Israel para que ele tivesse um recipiente de verdade divina para as gerações que viriam. Através de Israel, Deus deu ao mundo a palavra dele, os patriarcas, os profetas, Jesus Cristo e os apóstolos. Não haveria cristianismo sem a contribuição do povo judeu. Amém? Então, o povo judeu, aleluia, é a chave de Deus. O renascimento de Israel, todos os grandes profetas testemunharam que Deus tiraria o povo de suas sepulturas gentílicas, que as nações, e o traria à terra de Israel antes da volta do Senhor. Quem conhece São Paulo e o Bom Retiro, está aqui os nossos irmãos da área dos tecidos da roupa, ele sabe que há 15, 20 anos atrás, talvez até um pouco antes, Bom Retiro era dos judeus. Hoje o Bom Retiro é de quem? Dos coreanos, dos chineses. Para onde foram esses judeus? Para onde foram esses judeus? A Bíblia diz que antes do arrebatamento, o povo judeu voltaria para Israel. Voltariam para a sua terra. E eles estão voltando em massa. É um êxodo judaico, não é? Retornando a Israel de todas as partes do mundo. A Rússia está perdendo o seu povo, os americanos estão perdendo, o Brasil está perdendo. Não é? Por quê? Porque eles estão retornando em massa para lá. Vamos lá. Uma data memorável se comemora no dia 15 de maio de todos os anos. Para os judeus é uma festa, porque o que aconteceu no dia 15 de maio de 1948? Quem sabe? Israel volta a ser nação. Eles perambularam sem ser nação durante 2000 anos, não é? De nação em nação, de terra em terra, sem ser reconhecido. No dia 15 de maio de 1948, Oswaldo Aranha, o brasileiro Oswaldo Aranha, que era o presidente da ONU, secretário da ONU naquele tempo, houve um empate, porque um grupo queria que Israel voltasse a ser nação, outro grupo não queria, então deu empate, e quem desempatou, sabe quem foi? Oswaldo Aranha, dando voto, né, para que Israel voltasse a ser nação. Sabe por que o Brasil não é pior ainda? Porque Oswaldo Aranha deu essa bênção para a nossa nação. Porque a Bíblia diz lá no livro de Gênesis: quem abençoar o meu povo, eu abençoarei. Quem amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Mesmo com toda a desgraça do Brasil, ainda nós somos um país maravilhoso. Sim ou não, irmãos? Somos um país abençoado. Por quê? Porque nós temos abençoado o povo de Deus. Então, ainda não tinha nascido, eu ainda não tinha nascido, o mundo pôde ouvir através da imprensa escrita e falada, quando os locutores do mundo inteiro anunciou dramaticamente. As Nações Unidas anunciaram hoje que reconheceram formalmente o Estado de Israel. O mundo havia acabado de receber e ouvir a mais importante mensagem profética a ser pronunciada até a volta de Jesus Cristo à terra. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Israel é a chave. Se Israel não renasce, não tem arrebatamento. Se Israel não volta a ser nação, não tem céu para ninguém. Então, eles precisavam voltar. E eles voltaram. Então, vamos lá. Israel havia renascido conforme profetizado em Isaías 66:8. Veja lá. Veja lá, abra sua Bíblia, Isaías 66:8. Está escrito lá, o profeta Isaías. Eu não vou ler para não tomar tempo, porque a mensagem é corrida, mas está lá que Deus levantaria Israel num dia. Porventura pode uma nação nascer
no único dia. Israel nasce no único dia, no dia 15 de maio de 1948. Então, o renascimento de Israel não é um acidente histórico. Ele é a mão de Deus no controle da situação. Quantos acreditam? Digam glória a Deus. Justamente como os profetas vaticinaram, aconteceu. Agora, veja um acontecimento que isto, você ouviu, você está vivo, você ouve, você assiste televisão. Quantos assistem televisão aqui? Todo mundo, né? Quem tem internet, participa então. Veja o que aconteceu. O presidente Donald Trump, americano, ele anunciou no dia 6 de dezembro de 2017, uma das coisas mais interessantes. Uma coisa que o mundo não queria, que os povos árabes não queriam, que as nações que cercam Israel não queriam, é que Israel voltasse a ter uma sua capital como Jerusalém. Então Israel viveu durante muito tempo, desde quando eles voltaram a ser nação, até dia 6 de dezembro, agora de 2017, eles ainda estavam com a sua capital em Tel Aviv, né? E Jerusalém era dividida entre árabes, israelitas e muçulmanos, né? Os católicos cristãos, como dizem. Então, em 3 povos, lá você chega na beira do Muro das Lamentações, existem 3 cemitérios, o judaico, o muçulmano e o cristão. Então, havia a cidade dividida, capital. Então, quem era a capital? Oriental, capital do norte. Então, era dividida. Mas no dia, agora, 6 de dezembro de 2017, Jerusalém é declarada capital de Israel. O mundo balançou e alguém disse o que vai acontecer, vai haver revolta, vai haver não sei o quê, mas o presidente Donald Trump, ele disse, vai ser e vai ser. Todos os seus antecessores, eu quero deixar bem claro isso para vocês, que no dia 15 de maio de 2018, fecha agora, né, os 70 anos que Israel voltou a ser nação. Jesus disse que não. Gente, nós estamos em que mês? Quanto tempo falta para maio? Para fechar as 70. E Jesus disse, não passará. Olhe para mim. Está brincando de crente? Está brincando de Bíblia? Você está brincando de vir à igreja? Você está relapso com a sua família? Você está relapso com a sua vida espiritual? Acorda! Acorda, isso não é brincadeira. Eu estou te trazendo para vocês coisas atuais. Eu não estou te trazendo coisas de 5.000, 10.000 anos atrás. Eu estou trazendo coisas que a Bíblia diz que ia acontecer e está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Israel, Jerusalém, ela foi reconhecida pelas Nações Unidas. Uma geração, segundo os textos bíblicos, o que nos faz olhar com mais atenção para Mateus 24 e a parábola da figueira, que aponta para um dos maiores sinais da volta do Senhor Jesus à terra. Ele disse, não passará esta geração sem que tudo, ele não disse em parte, sem que tudo aconteça. Tudo! Se é tudo, é tudo. Também conforme vaticinou o profeta Isaías, no capítulo 27, versículo 13, ele diz o seguinte, naquele dia, uma grande trombeta será tocada. O profeta Isaías, no capítulo 27, diz, naquele dia que eu for fazer isto, uma grande trombeta será tocada. Você sabia que significa a palavra trompe? Trombeta. E quem é que declarou que Jerusalém é a capital de Israel? A grande trombeta. Deus sempre utilizou de homens, de pessoas, para os seus propósitos na terra. Quando ele quis tirar o povo judeu da Babilônia, sabe quem ele usou? Capítulo 45 do livro de Isaías,
Ele disse: eis que eu chamo o meu servo Ciro. 100 anos antes de Ciro nascer, Deus já deu o nome dele e disse: este libertará o meu povo. O presidente Donald, ele é um tipo Ciro, nas mãos de Deus para os dias do arrebatamento. Deus levantou esse homem de uma maneira estupenda. Vocês sabem que ele perdeu nos votos. Ele ganhou no Congresso de Delegados, mas ele perdeu para Hillary nos votos nas urnas. Mas ele ganhou os votos dos delegados, por isso que ele foi presidente. Agora, foi por isso? Não! Não! Foi porque Deus precisava de uma trombeta. Deus precisava de um homem para bradar bem alto, aleluia, para alertar. Trombeta significa chamada para a guerra. Trombeta significa chamado para a atenção. A trombeta de Deus está tocando no século 21, terceiro milênio. A trombeta de Deus está tocando na terra. Jesus está voltando, a igreja será arrebatada e nós sairemos da terra. Pode ser nesta manhã. Vamos parar de brincar. Vamos parar de ler Bíblia de mentirinha, de fingir que lemos Bíblias. Temos uma Bíblia debaixo do braço, mas não estudamos a Bíblia. Não buscamos conhecer os sinais, não buscamos conhecer as estações e os tempos. Viu? Sabe por que os magos descobriram que Jesus havia nascido? Porque eles acompanhavam a leitura bíblica e quando a estrela brilhou, ele disse: o rei nasceu, aleluia. E eles foram para lá. Então, queridos, nós temos que parar de ficar apenas ter a Bíblia como desodorante. Muitos crentes têm a Bíblia como desodorante, debaixo do braço, mas não serve para nada, né? Tem outros que têm ela em cima da estante, tem outros que têm ela dentro do porta-luva do carro, mas não lê Bíblia. Faz uma pergunta para ele, não sabe nada do que está acontecendo. Então, se você não lê Bíblia, pelo menos assista reportagem dos acontecimentos atuais. Mas reportagem não vai te dar o céu, não. Reportagem não vai te saciar a sua sede, a sua fome, não. Viu? O que vai saciar a sua alma é a palavra de Deus. Se alimente da palavra. Levante a mão e diga glória a Deus. Então, a palavra Donald significa: o Senhor é o meu juízo. O Senhor é o meu juízo. Deus está usando o juízo dele e a trombeta dele para trazer juízo à terra. Então, vamos lá. Quem sabe se para este tempo Deus o levantou na terra? Eu tiro até a palavra quem sabe. Eu digo, para esse tempo Deus levantou este homem na terra para cumprir os seus desígnios e para o capítulo final dessa dispensação pecaminosa. Veja, ele assume o governo dos Estados Unidos quando o calendário judaico, olha que coisa tremenda. Anote isso. Você tinha que estar com uma canetinha, querido. Você tinha que estar com uma canetinha, um papelzinho na mão para você não perder o que nós estamos passando para você. Isso é profético. Estou trazendo uma profecia bíblica. Então veja lá para você, ó. Quando o calendário judaico, sabe quando ele assume o governo dos Estados Unidos da América? Veja aí, ó. Quando o calendário judaico marca o ano 5.777. 5.777, porque os judeus não seguem o nosso calendário, eles seguem o calendário deles. Então hoje eles vivem o ano 5.777. 70 anos, a profecia. 70 anos, a geração. Olha aí, ó. Marca o ano 5.777, 70 anos, 7 meses, 7 dias de vida. 77 significa término perfeito. Término perfeito. 5.000, ele assume o poder nos Estados Unidos, quando o calendário judaico está em que ano? 70 anos da geração. Mais 7 meses e 7 dias. Tudo trazendo para a perfeição. 7 é o número de Deus. 6 é o número do homem. Tá? Por isso que nós entendemos que essa geração não pode passar. Porque Deus fez o homem para 6.000 anos. 6.000 anos. Tá? Uma nova dispensação está chegando. Um novo povo
vai pisar essa terra. Amém, queridos? Agora, você pode pisar essa terra novamente, se você for arrebatado. Se você estiver preparado para subir com Jesus. Se Jesus voltasse agora, nesse exato momento, seja sincero consigo mesmo. Você está pronto para subir com Jesus? Você sobe ou você fica? Responda para você mesmo. Glória a Deus. Amém? Então, o Donald, o presidente americano, ele é o 45º presidente dos Estados Unidos. Muitos estudiosos das profecias acreditam que ele seja um tipo Ciro, como eu disse aqui. Tá? Quando eleito, disse, olha que outra profecia aqui que eu quero que você fique esperto. Quando ele foi eleito, ele disse o seguinte, que traria paz ao Oriente Médio e que o terceiro templo seria reconstruído e que Jerusalém é muito importante e é a capital de Israel. Tudo isso ele disse, vou trazer a paz, vou reconstruir o terceiro templo. Olhe para mim aqui, sabe aonde está? Sabe quem é que vai governar no terceiro templo? Sabe quem? O anticristo. O anticristo, ele vai governar, ele vai fazer um pacto com todas as nações do mundo, preste atenção nisso, né? Ele vai fazer um pacto com todas as nações do mundo, e ele já está aí, tá, gente? O anticristo já está aí. Ele só falta assumir o poder. Ele só não assumiu ainda, porque existe um que resiste, o Espírito Santo de Deus, e a igreja que está aqui. Então ele não pode ainda governar, mas ele já está aí, vivo e ativo na terra, só esperando o momento da igreja ser arrebatada para ele entrar em ação. Ele não pode assumir enquanto a igreja estiver aqui. Então, mas ele já está trabalhando na unificação das nações, mercado comum europeu, né? A moeda única, o chip na mão, que já está tudo preparado para ser implantado. Tudo isso é ação do anticristo já. Tá? Mas ele só vai poder governar quando a igreja for arrebatada. Mas a igreja só pode, antes da igreja ser arrebatada, vai acontecer isso aí agora, né? O terceiro templo tem que ser edificado. O terceiro templo, todo o material do terceiro templo está tudo pronto, na mão de cada judeu em toda parte do mundo. Então, o templo, os utensílios para voltar ao sacrifício, os sacerdotes já estão prontos, estão tudo esperando. Porque eles estão aguardando só o levantamento do terceiro templo. E isto, o Donald disse que eu vou reconstruir o terceiro templo. Ele não disse que levaria Jerusalém à capital? Sim ou não? Ele disse também, vou reconstruir o terceiro templo. E quando o terceiro templo estiver lá em Daniel, fala isso. Depois você vai ler, eu vou citar para você. E eu quero que você leia lá depois, em Daniel, você vai ver, falando sobre isto. Daniel já profetizou lá atrás, que o anticristo, ele haveria de ser perverso, seria mau, e ele haveria de se declarar Deus. Deus. E ele vai fazer tantos sinais na terra, que as pessoas vão adorá-lo mesmo como Deus. Hoje você vê, um camarada faz um sinalzinho na televisão, sai um monte de gente correndo atrás, sai ou não sai? A vassoura está fazendo milagre, todo mundo quer levar a vassoura para casa. A rosa ungida está fazendo milagre, todo mundo quer levar a rosa ungida para casa. Aquele pastor lá, aquele é fantástico, rapaz. E você tem que ir para lá. Então o camarada faz um êxodo, deixa a sua igreja, que ensina a verdade, para sair correndo atrás de aventureiros. Agora imagine quando aparecer um camarada, que ele fala assim, ei, vocês querem ver como é que eu sou poderoso? Desça fogo do céu, o fogo desce. Ei, paralítico, levanta aí, o cara sai correndo. Cara, esse é o cara, esse é o homem. Seguinte, não tem mais fome na terra, acabamos com a fome. Ei, não tem mais guerra na terra, acabamos com a guerra. Ei, não tem mais nada que traz sofrimento às pessoas. O que você vai fazer? Você vai falar assim, esse é o homem. Esse é o homem. Então é isso que o anticristo vai fazer com a ajuda do falso profeta. O falso profeta vai ser um falso líder religioso que vai se unir ao falso profeta, ao anticristo, para governar a terra. O anticristo com poder político e o falso profeta com poder religioso. Então,
A besta vai dar poder ao falso profeta e ele vai fazer milagres extraordinários na terra. E o que a Bíblia diz? Eles vão fazer um pacto de aliança. E neste pacto de aliança, até Israel vai fazer o pacto. Israel vai dizer assim: camarada, esse é o homem, vamos apoiar, porque Israel é isolado no mundo. Só quem apoia Israel, de verdade, é os americanos. Mas Israel é um povo isolado. Mas agora, por ocasião do arrebatamento, eles vão fazer um pacto, uma aliança política, né? E o anticristo vai governar. Então o anticristo vai governar tão poderosamente que durante 7 anos ele vai ser esse período do seu governo na terra. 3 anos e meio chama-se tribulação. Diga tribulação. Não vai ser tão intenso, não vai ter tanta perseguição, não vai ter tanta morte. Só quem vai sofrer com isso vai ser os crentes que não forem arrebatados, que ficarem aqui, né? Aqueles que professam o nome de Deus, mesmo de ser crentes, mas ainda ama a Deus. Então, esse tipo de gente vai sofrer na tribulação. E quando chegar no meio da grande tribulação, da tribulação, dos 3 anos e meio, o anticristo vai dizer assim: peraí, o negócio é o seguinte, eu sou Deus, o templo está levantado. Aí ele diz: não quero mais governar aqui de onde eu estou governando, vou fazer o meu trono em Jerusalém. Vou colocar o meu trono lá na cidade santa, dentro do templo de Jerusalém, o templo sagrado. Quando ele se identificar dessa maneira, o povo judeu vai dizer: não, quem senta nesse trono é o nosso Messias. E o nosso Messias que nós estamos aguardando desde Abraão ainda não chegou. E você não é o nosso Messias. Você é um homem bom, você tem todo o poder, você é uma pessoa excelente, mas não é o nosso Messias que nós estamos aguardando. Então, Israel vai romper com o anticristo, porque ele vai colocar o trono dele lá. Israel rompe com o anticristo. Quando Israel rompe com o anticristo, deixa eu te falar de uma outra profecia que está acontecendo debaixo do seu nariz. A Bíblia diz assim, lá no capítulo 9 do livro de Apocalipse, também no capítulo de número 12, fala sobre a seca do rio Eufrates. Quem já ouviu falar sobre a seca do rio Eufrates? Tá, entra lá no YouTube e coloca lá, seca do rio Eufrates. O rio Eufrates, ele é um rio que tem 2.780 quilômetros de extensão. Ele banha 4 países, Turquia, Síria, Irã e Iraque. Tá? Então ele é o 4º rio que está lá no Gênesis, né, que Deus criou para o homem lá. E o Eufrates é um rio profético. Você pode ver que o povo de Deus colocava as harpas penduradas no salgueiro, lá na Babilônia, onde? À margem do rio Eufrates. Você vai encontrar o Eufrates em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E lá no livro de Apocalipse, diz que Deus, ele amarrou 4 anjos, diga comigo assim, 4 anjos. Ele amarrou 4 anjos para ano, mês, semana, dia e horas, para soltar esses anjos. E quando Deus soltasse esses anjos, ia acontecer um fenômeno tremendo. O rio Eufrates haveria de secar-se totalmente e se transformaria numa estrada de 2.780 quilômetros, que serviria para a passagem de 200, está lá no capítulo 9, de 200 milhões de soldados a cavalos, que viriam do Oriente para guerrear a guerra do Armagedon contra Israel. E vai ser neste momento que Israel romper com o anticristo, que o anticristo vai chamar todas essas nações, mas isso o rio Eufrates tem que estar. Deixa eu te dar uma boa notícia. O rio Eufrates, em 7 anos, eu disse 7 anos, pesquisa da NASA, viu? E do grupo de Israel. Em 7 anos, o rio Eufrates perdeu a quantidade de água do Mar Morto. 150
quilômetros de litros cúbicos de águas. Não existe mais. São 150 quilômetros já de terra seca, onde não existe uma gota de água e não há mais nenhuma possibilidade de voltar água naquele lugar, jamais, diz os cientistas. Sabe por quê? Porque ele vai secar-se totalmente até o arrebatamento. Agora, se ele já está secando 150 quilômetros, se as luas de sangue já estão aí, se a trombeta de Deus já está tocando, se Jerusalém já voltou a ser a capital, se o terceiro templo já vai começar a ser reconstruído, sabe o que vai acontecer? O arrebatamento da igreja, aleluia! Este é o evento mais aguardado, mais esperado e que vai acontecer a qualquer momento. Sabendo dessas coisas, diz Paulo, que pessoas vos convencer, disse Pedro, em santo trato e piedade, sabendo que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aleluia. Quando você não estiver esperando, quando você não estiver aguardando, ele virá. Jesus disse, aquele dia vai ser: 2 estarão no campo, uma será tomada e a outra ficará. 2 estarão dormindo em uma cama, um continua dormindo e o outro sairá, irá desaparecer. Queridos, não brinquem com coisas sérias. Jesus está voltando, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Daniel 9:27, leia lá para você, se você quiser marcar para você ler na sua casa, que fala sobre esse anticristo que vai governar lá de Jerusalém. Lá em 2 Tessalonicenses também, anota aí, capítulo 2, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, Paulo diz o seguinte, que o anticristo se assentará no templo e será adorado como um Deus. Paulo disse, ele se assentará no templo e será adorado como um Deus. E por isso Israel não vai permitir. Então veja lá, a Bíblia diz que o anticristo será governo dentro de Jerusalém. Estamos muito, mas muito perto do arrebatamento. A comunidade judaica no mundo inteiro está se preparando para a chegada do Messias dos judeus. Ele está chegando, ele está chegando. E o Messias dos judeus, aleluia, aleluia. Que eles estão achando que vai ser um rei belicoso, um rei que vai assumir o poder e vai dizer assim, acabou, agora aqui quem manda sou eu, com espada. Não. A Bíblia diz, olhe para cá. Aleluia. Devido a isso, os judeus estão voltando para Israel em massa, em um verdadeiro êxodo. Estão deixando para trás os países onde vivem, pois acreditam que chegou a hora de reinar em paz em sua terra, Israel, sob as benesses de Jerusalém. Se os judeus estão dizendo que o Messias está chegando, é porque o arrebatamento é uma realidade incontestável. Eles estão dizendo, vamos lá, disse o presidente Donald, chegou a hora de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Isso é um passo que já deveria ter sido dado há mais tempo para que o avanço no processo de paz chegue a um acordo duradouro. Hoje reconhecemos Jerusalém é a capital de Israel. Agora, para encerrar essa mensagem, para abençoar a sua vida, queridos, Israel é a chave de Deus. Diga, Israel é a chave de Deus. Deus não fez nada na terra sem passar por Israel. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Israel, o povo judeu, é o menor povo quase do planeta. Vocês sabem que tamanho é o tamanho do país Israel? Vocês sabem? O país de Israel é um pouquinho menor que o Sergipe, o menor estado brasileiro. Vocês sabem quem é Israel no contexto histórico, econômico, financeiro? Saiu esses dias, eu não estou com ele aqui, mas eu devia ter guardado. Eu guardei, mas eu não dá para mostrar para você agora. Os árabes dizendo assim, vamos tirar tudo que é de Israel da nossa história, da nossa vida.
Sabe o que aconteceu? Eles fizeram de invenções, o povo árabe, eu acho que receberam 8 prêmios Nobel. Israel, mais de 60. Médicos, vacinas, na área da saúde, na área da tecnologia. Sabe esse seu celularzinho que você usa aí, que você diz, que bênção. Sabe invenção de quem é? Não foi japonês, não. Israel. Você sabia que Israel é a terceira, eu vou dizer, acho que já está chegando entre a segunda ou a primeira, que a primeira é os americanos, por conta do poder que eles têm e do tamanho também. Israel hoje é a terceira potência mundial em poder bélico. Por que ninguém encara Israel? Por que aquelas nações que estão em volta lá, eles só bradam, eles só gritam, por que Israel? Por que Israel? Por que ninguém se levanta contra Israel? Porque tentaram na guerra de 67, eles se uniram para destruir Israel. Israel não tinha nada. Israel não tinha poder bélico, Israel não tinha nada. Na guerra de 66, o Egito, a Síria, e todos eles se reuniram para destruir, na guerra dos 6 dias, para destruir Israel. Israel não tinha poder bélico, Israel não tinha nada, Israel não tinha nem radar. Sabe o que aconteceu? Esses países todos ficaram envergonhados, porque Israel humilhou todos eles e tomou Jerusalém. Sabe o que é isso? É a mão de Deus, querido. Eu ouvi um depoimento de um oficial árabe dizendo assim: camarada, um soldado israelense prendeu uma companhia inteira de mais de 10.000 soldados. E os camaradas se renderam para um soldado israelense. Aí quando estavam no campo, quando já estavam no local seguro de Israel, o oficial perguntou assim: mas por que vocês se renderam a mim? Ele disse: nós não se rendemos a você. Atrás de você havia um exército poderosíssimo, todos de branco. Aleluia! 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 Sabe por que Deus deu vitória a Gideão com 300 homens? Porque não foi o braço de Gideão, atrás de Gideão havia o exército de Deus. Foi isso que Deus disse: você não precisa de homens, você precisa de mim, aleluia. Você não precisa de homens, você precisa de Deus. A igreja não tem que ter medo, a igreja precisa de Deus. É disso que a igreja precisa, aleluia, aleluia. Terminando essa mensagem para orar por você e alertar o seu coração. Queridos, eu disse que essa façanha pode ser a qualquer momento. Israel vai ser cercado pelas grandes potências do mundo, porque este foi sempre o intento de Satanás, destruir Israel. Sabe por quê? Porque destruindo Israel não tinha arrebatamento, destruindo Israel não tinha igreja, destruindo Israel não tinha plano de Deus cumprido na terra. Satanás destruindo Israel acaba com todo o projeto de Deus. Por que ele levantou Hitler em 1945 para exterminar Israel? Hitler disse: não vou deixar um judeu vivo na terra, e ele matou o judeu. O imperador Filipe o Grande disse: eu vou matar todos os cristãos e todos os judeus da terra. E ele começou a matar, e foi matando, e foi matando, e foi matando, e foi matando, e foi fazendo aquela carnificina. De repente ele deu um grito e parou assim: alto lá, vamos parar de matar esse povo, porque quanto mais mata, mais nasce para morrer, aleluia. O sangue de crente, o sangue de judeu é como semente, aleluia, vai caindo e vai nascendo, vai caindo e vai nascendo. Bagamas. Mas Israel, sabe por quê Deus ama Israel? Porque não existe um povo mais fiel do que aquele povo. Aquele povo ama a Deus de verdade. Ama a Deus de verdade. Eles creem no que está escrito na Bíblia.
Ninguém deixa suas coisas num outro país e vai embora, que construiu com tanto sacrifício, se não acredita. Sim ou não? Tem gente aqui, e tem gente hoje crente dentro da igreja, que prefere ficar aqui e deixar o arrebatamento ir embora por conta de bens, por conta de coisas. Sim ou não? A minha casa, o meu dinheiro no banco, as minhas propriedades, a minha mansão, o meu carro de luxo, o meu barco, o meu iate, o meu avião. Ei, tudo isso é sucata. Tudo isso não vale nada diante da vida eterna. Tudo que você tem é nada diante do que Deus tem preparado para você. Paulo disse: aquilo que os olhos não viram, aquilo que a mão não tocou, aquilo que ainda não subiu no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. Pare de picuinha, crente. Pare de ficar com nhen. Ai, essa igreja, ai, esse povo, ai, eu não gosto do irmão A, ai, eu não gosto do pastor B, ai, eu não gosto. Se você não gosta, você não pode ir para o céu mesmo. Porque no céu é lugar de gente que se gostam. É lugar de gente que se amam. É lugar de gente que se respeitam. É lugar de gente que querem a coisa certa, correta. Se você é nhen, que não sei o quê, você vai ficar aí. Fique de pé, por gentileza. Donald disse: vou trazer paz. E Paulo disse: quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Ele pode até querer trazer paz. Ele pode, mas o projeto de Deus é que tem que ver um desfecho final. E o desfecho final é para os nossos dias. É para agora. Não é para amanhã. Trate de cuidar da sua família. Vai atrás do papai e da mamãe. Vai atrás daquele irmão. Vai atrás daquele amigo que você ama, que você quer ver no céu. Traga ele para a igreja. Traga ele para Jesus. Reúna a sua família em torno da cruz, em torno da palavra de Deus. Pare de ficar aí com coisinhas, com picuinhas. Pare de ficar focado nas coisas deste mundo. Judas foi para o inferno porque a visão dele era o mundo, a visão dele era ter e não era ser. E Jesus veio propor uma troca de reino. Ele disse: se você quiser ser meu discípulo. Ele não disse se você quiser ter, mas ele disse: se você quiser ser meu discípulo, renuncie tudo, aleluia, pegue a sua cruz e siga-me. Arrebatamento é para quem quer cruz. Arrebatamento é para quem quer sofrer. Arrebatamento é para quem quer padecer. Os reis da terra cercarão Jerusalém. E eles acharão que vão dizimar Israel. O diabo disse: agora eu acabei com o plano de Deus. Israel vai se ver cercado. Israel não vai se levantar. Porque não adianta, cercado pelos Estados Unidos, cercado pela Rússia, pela China, pelo mundo, navios atômicos, mísseis, mesmo com o seu poderio bélico, ele não vai conseguir lutar contra todo mundo. Então ele vai jogar a bandeira, ele vai jogar a toalha. Mas isso a igreja não já está mais aqui. Essa façanha você não vai ver. Porque quando isso acontecer, nós já estaremos nas bodas com Cristo. Israel cercado. Aí eles vão dizer: Deus, aonde está a promessa da tua vinda? Esperamos pelo nosso Messias durante todo esse tempo, e ele não veio. Seremos exterminados, porque agora não vai dar para fugir mesmo. Escapamos de Nabucodonosor, escapamos de Nero, escapamos de Hitler, escapamos de Stalin, mas agora não dá mais. Agora é o final. Aí eles vão dizer:
cadê o Messias? E eles vão chorar, e eles vão clamar pedindo pelo Messias. Sabe o que vai acontecer? Jesus interrompe a festa das bodas, onde eu e você estaremos com Ele, no grande casamento, aleluia, na grande festa nupcial. E Ele vai olhar para a igreja e vai dizer: minha igreja, vamos socorrer o meu povo Israel, vamos descer. E a minha Bíblia diz, e a sua também diz, que Jerusalém descerá do céu, brilhando como o sol ao meio-dia. A igreja voltará com Jesus, aleluia. E Jesus pisará os seus pés no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai se fender, e ali vai acontecer um grande vale, aonde 200 milhões de soldados estão acampados. E quando Jesus descer, Zacarias diz isto, lá no livro de Zacarias: quando Jesus aparecer, o povo judeu vai olhar extasiados e vai dizer: ei, és tu o nosso Messias? És? Que feridas são essas em suas mãos, nos seus pés, na sua fronte? Jesus dirá: estas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Vocês causaram essas feridas em mim. Eu sou aquele Jesus que vocês mataram pendurado numa cruz lá atrás. Sabe o que a minha Bíblia diz? Que todo judeu, não só um, todos os judeus cairão prostrados diante de Jesus e se converterão. E aí a minha Bíblia diz assim: e todo o judeu será salvo. Como está a sua vida? Pronto ou tem dúvidas? Se Jesus voltar agora, você sobe ou você fica? Ele pode voltar hoje. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dificuldade, se você tem algum pecado interno que você acredita que isso pode impedir você, eu te chamo, vem aqui ao altar agora. Eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Quem quiser, vem aqui à frente agora. Diga: eu preciso de Deus. Pode vir, pode vir, pode vir. É para quem quer. Céu é para quem quer. Céu é para quem briga. Céu é para quem luta. Céu é para quem se esforça. Céu é para quem não se envergonha. Céu é para quem não é tímido. Céu é para quem diz: eu errei, eu tenho erros, mas eu quero ser arrebatado, eu quero ser salvo. Eu tenho erro, mas eu quero lutar contra os meus pecados, eu quero lutar contra o meu mal, eu quero subir. Depressa, saia do seu lugar e venha. Venha correndo para Jesus. Venha correndo para Jesus. É o Shaddai. Puricama Adonai. O teu nome louvarei. Guribi Komagas. Turibi Unde Gamagata Chuigegavias. Numa outra oportunidade, eu quero trazer com detalhes sobre essas luas sangrentas, sobre esses sinais para vocês, amém?
Mas vocês entenderam a mensagem de Deus nessa manhã? Deixa eu perguntar aqui, antes de orar. Você que ainda não teve um encontro com Jesus, você que ainda não aceitou Cristo como seu Salvador, gosta da igreja, gosta da palavra, gosta dos cultos, mas você ainda não tomou uma decisão séria por Jesus. E você está aqui entre nós, e você quer nesta manhã entregar o seu coração a Jesus. Esta é para a primeira pessoa. Para o segundo grupo, aquele que já esteve na igreja, aquele que viveu na igreja, aquele que ama Jesus, mas você não resistiu às provações, às dificuldades, às lutas, o pecado, a tentação, e você declinou na fé, e você está frio na fé, e você não está bem com Deus. Mas nessa manhã você quer fazer uma nova aliança com Deus, de fidelidade, voltar para Jesus ou reatar a sua fidelidade com Cristo. Eu gostaria de conhecer esses dois grupos de pessoas. Primeiro, aquele que ainda não aceitou Cristo. Segundo, aqueles que querem fazer esse voto com Deus de fidelidade. Tem alguém? Levante a mão assim, diga: eu estou aqui, pastor. Vem para cá, minha filha. Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus te abençoe. Jesus te ama. Amém? Jesus te ama. A segunda pessoa para Jesus nesta manhã. Segunda pessoa para Jesus nesta manhã. Olha, se o meu Cristo tivesse de fazer todo o sacrifício que ele fez, qual é o seu nome, querida? Pela Ana, ele teria feito. Sabe por quê? Porque Deus olha o homem como o mundo. Ele disse: mais vale uma alma. Viu o seu valor? Jesus morria só por você. Jesus faria toda essa história que eu preguei aqui só por tua causa. Porque o céu não é quantidade, céu é qualidade. E Deus te ama nesta manhã por essa decisão séria, brava que você está fazendo por Jesus. Ele vai enxugar do seu rosto toda lágrima, vai trazer alegria e gozo para o seu coração a partir desta manhã. E o mais importante, Ele vai te dar a vida eterna. Bem, segundo grupo, pessoas que querem reatar com Jesus, quer melhorar a sua vida com Deus, quer voltar para Jesus. Levante a mão assim. Deus te abençoe, minha filha, vem aqui. Mais alguém, mais alguém, mais alguém. Glória a Deus. Seu nome, querida? Cláudia. Cláudia, Jesus te ama, Cláudia. Amém. Glória a Deus. A palavra para o seu coração nesta manhã fortalecerá a sua caminhada, a sua vida com Deus. Viu? Suas fraquezas, suas debilidades, suas dificuldades, as tentações que você sofreu. Jesus vai te dar força para você vencer. Amém? Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não desista, eu estou com você. Seu nome? Cláudia e Ana. Então eu vou orar com vocês duas agora. Digam comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã. Ouvi a tua palavra. Tomei posse para o meu coração. Agora quero te servir todos os dias da minha vida. Porque eu creio que o arrebatamento é uma realidade. E isto será inevitável. A qualquer momento a igreja vai desaparecer. E eu sou igreja. Quero estar neste momento do arrebatamento. Assim eu oro. Assim eu creio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a mão no coração, todos vocês. Você vai lutar agora, gente. Você vai colocar por terra agora todos os impedimentos. Tudo aquilo que te faz ser um crente relapso. Tudo aquilo que te faz ser um crente que desiste fácil, que abandona fácil dos projetos, dos propósitos. Aleluia. Não tem nada mais importante na vida de um crente do que Jesus. Coloque isso no seu coração. Desejos, vontade, querer, tudo isso tem que se prostrar diante de Jesus no seu coração. Seja fiel a Jesus, e Jesus será fiel a você.
Ore comigo assim: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, obrigado pela palavra, por esta manhã radiante, gloriosa, maravilhosa, que o Senhor me deu. Eu estou aqui em teu altar, fazendo meu voto de fidelidade, de lealdade, de sinceridade. Prometo, a partir desta manhã, dessa data, ser fiel, ser leal, ser correto com o Senhor, com a minha igreja, com os meus pastores, com a minha família, porque eu quero ser arrebatado. Senhor, me ajuda, me ajuda. Assim eu oro, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Digam amém. Pode aplaudir o poderoso nome. Dê um abraço do seu irmão, na sua irmã.